Olá, pessoal, aqui é o Ricardo, professor de matemática da UEMP, campus CCSA Cornélio, e hoje iremos falar sobre algo muito importante na economia, que são as condições de máximo, mínimo, mas de um exame importantíssimo para quem quer seguir a carreira acadêmica, principalmente em economia, ANPEC, tá? A ANPEC, ele é um exame de admissão ou de classificação para programas de pós-graduação. Por exemplo, a UEM, ela tem um programa de ciências econômicas a nível de mestrado e doutorado, que adota o sistema ANPEC como parte da classificação e, né, seleção dos alunos, tá? A ANPEC, ela é formada por 6 provas, tá? 5 delas específicas para a economia, mais uma prova de línguas, tá? As 5 provas são matemática, estatística, que tem econometria inclusa, microeconomia, macroeconomia e economia brasileira. A prova de matemática é uma das mais importantes da ANPEC, pois ela é uma prova com bastante rigorosidade e o nível de estudo deve ser um pouco mais avançado do que o normal para as provas de concurso, tá? Exige conhecimento de cálculo diferencial integral, em álgebra linear, geometria analítica, um pouquinho análise na reta, né? E principalmente as aplicações em economia, em máximo e mínimo condicionado para 2 ou mais variáveis, é uma aplicação extremamente importante quando se trata em microeconomia, análise da teoria do consumidor, análise da teoria do produtor, em macroeconomia também, quando você analisa crescimento econômico, a função de produção agregada, e o modelo de crescimento do solo. Ok? Então, hoje iremos resolver 2 exercícios de matemática, né, que caíram na ANPEC em 2007 e 2009, adaptadas, né, adaptadas à nossa realidade. E vamos ver que não é um bicho de 7 cabeças, mas tem que ter um certo esmero, tem que ter um certo cuidado, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu deixei lá na nota de aula, galera, fala o seguinte. Seja uma função, tá? Uma função do tipo f de x, y, definida, tá? Duplamente diferenciável e contínua, da seguinte forma. Você tem lá, então, uma f, tá? Saindo dos reais, ou de um conjunto U, né? Os reais quadrado até os reais, f, né? xy, função que admite máximo ou mínimo, ou admite um ótimo, tá bom? Primeira pergunta, primeiro item a ser analisado é que se é analisado se é verdadeiro ou falso nesse caso, é que a f é convexa se h de f é hessiana dessa função, né, maior que zero, e f de xx, né, o menor principal, também for maior que zero. Isso quer dizer, galera, é o seguinte, você tem uma função f xy, daí você calcula a hessiana dela, determinante de a hessiana for maior que zero, e o menor principal dela também. Nós vimos o seguinte, que quando isso acontece, tá, ou ela vai ser máximo ou mínimo, depende do f de xx, certo? Vai ser máximo se f de xx for menor que zero, vai ser mínimo se f de xx for maior que zero, tá bom? Pessoal, a ANPEC utiliza a palavra convexa e côncava
que eu acho um pouco forte, porque toda função côncava é convexa também, então confunde. Então, o máximo nesse caso aqui é côncava, tá? E o mínimo é convexa, tudo bem? Então, aqui é verdadeiro. Por quê? Vale e vale. Então, se vale e vale, né? Se vale isso e vale isso, que vale a isso, essa desigualdade e essa desigualdade. Tudo bem? Simples assim. Então, côncava e máximo são sinônimos nesse caso, mínimo e convexa também. Tá bom? O item 1 do exercício pergunta o seguinte, né, afirma o seguinte, se f de x, tá? Se f de x, y é igual a menos x menos x elevado a 1/3, y elevado a 1/4, né? Então, f é convexa. Convexa ou côncava? Peraí. Convexa. Como é que eu faço a análise disso? Primeiro eu tiro as derivadas, né? Primeiras e segundas, então f de x é menos 1/3, tá? Isso vale para x maior que zero, y maior que zero, tá, galera? Estrito. Elevado a menos 2/3, y, y elevado a 1/4, tá? F de x, f de y. Agora, assim, ó, menos 1/4, x 1/3, y menos 3/4, certo? Note que, para todo x, y maior que zero, f de x vai ser o quê? Né? Vai ser negativo, tá? Então, aqui, ó, você tem que igualar zero aqui e aqui, certo? Porque aqui as condições de ótimo. Vou derivar de novo, ó. F de x vai ser mais, né? Mais 2 nonos, que mesmo menos é mais, tá? X elevado a menos 5/3, vezes quem? Y elevado a 1/4. Note que para todo x maior que zero, y maior que zero, tá? Esse valor vai ser maior que zero. Beleza? O f de y, o f de y, vai ficar assim, ó. 3/16 x elevado a 1/3, y elevado a menos 7/3. Também, tá? E agora o fxy, que é igual a f de yx. Vai ser igual a quem? Vou derivar aqui em relação a x, então. Vai ficar ó, menos quem? 1, desculpa, né? Estou derivando aqui em relação a x, né? 1/12, certo? De x elevado, a 1/3 menos 1 dá menos 2/3, y elevado a menos 3/4. E, esse aqui vai ser menor do que zero. Tudo bem? Então, quando nós calculamos a hessiana aqui, galera, determinante da hessiana, nós temos o seguinte. Nós temos que 6 sobre 9 vezes 16 dá 160, menos 16, 144, x menos 4/3 vezes y, que é 4, tá, galera? É 4. Menos y elevado a menos 6/4, deve ser, esse valor que deve ser menor que, tá? Menos com menos mais, 1/12, certo? 1/12 x elevado a 2/3, y elevado a 3/4. Então, para todo x maior que zero e y maior que zero, nós temos que esse valor sempre vai ser maior que zero. Então, o determinante da hessiana é maior que zero. Certo? Sempre vai ser maior que zero. E o que isso quer dizer?
e f de xx é maior que zero, tá? E o determinante da hessiana também implica em valor mínimo, ou seja, é convexa, tá? É verdadeiro também. Bem, vamos para o exercício 2. O item 2, né, da Unpack. Item 2 da Unpack. O item 2 da Unpack diz o seguinte. O item 2 da Unpack diz o seguinte. Se f é convexa, se f é convexa ou côncava, então a ressena tem desigualdade restrita. O que é desigualdade restrita? Desigualdade restrita é que ela tem uma restrição, tá? E restrita são coisas diferentes. Restrita você vai trabalhar com igualdade, tá? Restrita com desigualdade, certo? Lembra que nós vimos que, por exemplo, f de x, y, não, vamos pensar no derivado. Fx, né, derivada de f em relação a x, for maior que zero, né, e a hessiana, nesse caso, for maior que zero, ela é convexa. Caso contrário, ó, f de x maior ou igual a zero, hf de x for maior ou igual a zero, ela não é nem côncava nem convexa. Certo? Isso aqui é irrestrito. Isso aqui é restrito, porque tem a restrição do zero também. Tá bom? Então, quando nós analisamos restrição, é uma igualdade. Agora, uma desigualdade, né, é uma situação mais fraca, tá? Uma situação mais fraca. Então, a 2 é falsa, tá? Porque se ela é convexa, ela tem uma desigualdade restrita. Tudo bem? Beleza. Vamos para o 3, então. Olha lá. 3. Se f de xy é igual a x quadrado, y quadrado, então f é convexa. Olha só, mesma coisa que tem que fazer que eu fiz no 1. Seguinte, f de x, quem é? 2x, y². F de y, 2x² y. F de xx, f de xy. Xy, f de y. 2x², e f de xy, que é igual a f de yx, que é igual a quem? Eu derivo em relação a y. Ok, eu derivo em relação a x, vai ficar 4, né? Xy, certo? Então, tenho aqui minha hessiana. Aqui é maior que zero, aqui é maior que zero, aqui é maior que zero. Tá bom? Então, tem o seguinte. Nessa posição aqui, ó. 2y², 2x², aqui 4xy, 4xy. Então, fica assim, ó. 2x² vezes 2y² menos 16x² y². Certo? Então, aqui 4 x² y², né? Menos 16x² y². Certo? Para valores positivos, sempre esse valor aqui, sempre, galera, sempre esse valor aqui vai ser maior, sempre essa expressão, né? Não falo de valor. Sempre essa expressão vai ser maior que essa, então sempre vai ser menor que zero. Então, f de xx é maior que zero, mas a hessiana aqui, né, é menor que zero. Isso indica o quê? Máximo. De outra forma, indica concavidade. Então, ela é côncava. Falso. Tá bom? É isso, galera. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.